Boa noite. Hoje o tema da nossa aula é sursis. Sursis e sua aplicabilidade, né, nos crimes hediondos, tortura, terrorismo. Será que é possível a suspensão condicional da pena e a aplicação do sursis nesses crimes? Crimes hediondos, tortura, terrorismo? Enfim, devido às altas penas previstas nesses crimes, né? Crimes cuja natureza, o próprio nome já fala, é hediondo, né? Crimes hediondos e equiparados. Normalmente não há o que se pensar em aplicação de sursis. A primeira resposta pronta é: não é aplicável. Não é aplicável por quê? Porque não há o que se pensar, o crime é hediondo. Então, se o sursis, se a suspensão condicional da pena é um benefício, então não há o que se pensar em sursis na aplicação de crimes hediondos. Só que de forma excepcional, contudo, a hipótese se apresenta em alguns casos práticos. Trouxe para vocês aqui dois exemplos. O primeiro, um exemplo de um condenado pelo crime de estupro simples, tentado. Está previsto lá no artigo 213. Combinado ou somado ao artigo 14, inciso 2, que trata justamente da tentativa. Ambos os artigos, tanto 213 quanto 14, do Código Penal. E aí, o juiz ainda reduz a pena, na hora ali da dosimetria, em seu montante máximo, qual seja 2/3, alcançando um patamar aí, pessoal, de 2 anos. Então, nesse caso, a pena vai ser qual, final? 2 anos. E ainda tem outro caso. Quando alguém for, por exemplo, condenado ao crime de tortura, a pena mínima para esse crime, gente, é exatamente 2 anos. Isso é o que prevê o artigo 1º da Lei 9.455 de 97. Esses crimes, eles são praticados com emprego de violência, com grave ameaça, e por isso, gente, eu já respondo a essa pergunta aqui, ó. Nesses casos, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Sim ou não? O que vocês acham? Esses crimes, por serem praticados com emprego de violência ou grave ameaça, realmente é incabível, tá? A resposta é sim, é incabível. Quanto a eles, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tá? Se fosse cabível essa substituição, automaticamente seria afastado o quê? O nosso assunto de hoje, que é a suspensão condicional da pena, tá? Em razão disso, gente, nós temos duas correntes. A primeira corrente que eu trago aqui na tela para vocês é a corrente do STJ. Para o STJ, a suspensão condicional da pena ela é inaplicável quando se tratar de crimes hediondos e equiparados. Por quê? Porque é incompatível com a sistemática do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072 de 90, tá? Então, para essa primeira corrente, o sursis ele é incompatível com esse sistema mais severo, que é vislumbrado aonde? Em crimes que a natureza é hedionda, tá? Ou equiparados. Inclusive, a própria Constituição Federal, em seu artigo 5º, determina tratamento que tem que ser mais grave, tem que ser mais gravoso aos delitos dessa natureza. Se todavia, a gente pensa num sursis, numa suspensão condicional da pena, o autor do crime para esta corrente, né? O autor do crime hediondo, ele receberá o mesmo tipo de sanção destinados aos criminosos comuns, tá? Então, nesse sentido aí, nós temos que é incompatível e nós temos esse julgado que eu trouxe para vocês, do STJ, o 660.920 do Rio Grande do Sul, da 5ª turma. O relator foi o Félix Fischer, tá, de 2005. Então, a primeira corrente, inclusive, tem esse julgado como respaldo, é que a suspensão condicional da pena ela é inaplicável quando se tratar de crimes hediondos e
equiparados. Temos uma segunda corrente. Para essa segunda corrente, como não há vedação expressa lá no texto legal, não cabe ao juiz o quê? Negar um benefício, se o acusado preencher os requisitos que estão previstos lá no 77 do Código Penal. Essa, por incrível que pareça, é a opinião da corrente majoritária. Então, é nesse sentido. Olha, não, pode sim, claro que pode. Inclusive, para Damásio de Jesus, ele se pronunciou no seguinte sentido: crimes hediondos, a execução da pena imposta em face de sua prática, presente seus pressupostos objetivos e subjetivos, não é incompatível com o sursis. Ocorre que o sursis constitui uma medida penal sancionatória de natureza alternativa, não se relacionando com os regimes de execução. Então, inclusive, o próprio Damásio de Jesus, ele trabalha o quê? Justamente nesse sentido, no sentido de que não cabe ao juiz negar um benefício se esse acusado preencher os requisitos que estão previstos no 77. O STF, como eu falei para vocês, essa é a corrente majoritária. Então, né, vamos verificar o que o STF diz sobre o assunto. Ele analisando o assunto, ele decidiu da seguinte forma: normas penais, interpretações, as normas penais restritivas de direitos hão de ser interpretadas de forma teleológica, de modo a confirmar que as leis são feitas para homens, devendo ser afastados enfoques ampliativos. Suspensão condicional da pena, crime hediondo, compatibilidade. A interpretação sistemática de textos relativos aos crimes hediondos e a suspensão condicional da pena conduz à conclusão sobre a compatibilidade entre ambos. Então, essa é o que? A corrente majoritária. Vamos prosseguir. E o sursis e o tráfico ilícito de entorpecentes, né? Como que os superiores tribunais têm decidido nesse sentido? Apesar, pessoal, de o tráfico de drogas ser um delito que é equiparado a hediondo, né? E a análise do cabimento do sursis quanto a esses crimes, pode haver vedação expressa à suspensão condicional da pena, no artigo 44 caput. Inclusive, eu trouxe para vocês, ó. Os crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis. Graça, anistia, indulto, anistia, liberdade provisória, vedada, proibida a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Então, isso é o que diz, né, o artigo 44 da Lei de Drogas. Então, aqui nós percebemos no artigo 44 que diz que para esses crimes não cabe fiança e é insuscetível, né? É incompatível aqui o sursis, agraço, indulto. Inclusive, trabalha a vedação da conversão das penas em restritiva de direitos. Só que, gente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele julgou inconstitucional em 2010. Ele julgou inconstitucional os artigos 33, parágrafo 4º e 44 da Lei de Drogas. Justamente aonde? O que foi julgado inconstitucional? Justamente essa parte, né, que nós lemos com relação à vedação quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Habeas corpus 97.256. O relator aqui foi o Aires Brito, tá? De 2010. Então, o que acontece?
essa parte do 44, em que falava da vedação, da conversão da pena, e na maioria dos que aqui é pena privativa de liberdade, a conversão dela em restritiva de direitos, foi o quê? Foi declarado inconstitucional. Então, eu entendo que, em se tratando de tráfico ilícito de entorpecentes, é possível, após, né, essa decisão do STF, é possível, neste caso, a substituição, a conversão da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos. Diante desse fato, nós devemos analisar um pouco mais o artigo 77, inciso 3 do Código Penal, que ele fala o seguinte: olha, o sursis, que é a suspensão condicional da pena, só será possível quando não for cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E a parte que trabalhava a vedação na lei de drogas, ela foi declarada inconstitucional. Eu acabei de falar para vocês. Então, quer dizer que pode. Então, em suma, né, o que se percebe aqui na jurisprudência é que há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de tráfico, quando a pena não for superior a 4 anos e o delito não envolver violência ou grave ameaça, tá? Então, isso é importante destacar, por quê? Porque isso nós lemos no texto de lei, que ainda contém a vedação, mas nós também temos o entendimento dos tribunais superiores, que já julgou em sentido contrário, conforme eu acabei de apresentar para vocês. Então, esse é o panorama do tráfico. Já, pessoal, em relação aos crimes hediondos, tortura e terrorismo, que em regra envolve violência ou grave ameaça, sendo por isso incompatíveis com as penas restritivas de direitos. Há julgados admitindo, inclusive, a aplicação do sursis, embora o tema até hoje, né, sempre é convertido, tá? Controvertido, tá? Desde que, claro, a pena não supere 2 anos. Bons estudos, até a nossa próxima aula.